Bom dia, turma. Aqui é o professor Paulo Sérgio. Mais um encontro nosso aqui para corrigirmos e analisarmos as questões da semana 2 do PET 2. Então, sem delongas, vamos ao que interessa. A semana 2, na verdade, nós vamos estar fazendo uma continuação do estudo da lei, que nós estudamos no PET 1. No PET 1, vocês lembram, nós vimos a estrutura de uma lei, vimos alguma coisa sobre a Constituição. Agora, nesse PET 2, nós vamos ver um pouco mais sobre a Constituição. Então, breve apresentação. Antes de analisarmos um trecho da nossa Constituição, precisamos entender melhor o que seria este documento. Segundo o dicionário da língua portuguesa OES, Constituição é o conjunto das leis fundamentais que regem uma nação. Carta Magna, preceitos e regras que regem uma instituição. Uma Constituição, portanto, é a lei máxima de um país, aquilo que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Todas as leis existentes em uma comunidade devem estar de acordo com a Constituição, e nenhuma é maior ou mais importante do que ela. Então a Constituição é esse livrinho aí que está do lado, que ela tem as leis máximas de um país, e todas as leis dos municípios, dos estados, todas as leis devem estar de acordo, seguindo os parâmetros dessa Constituição. Nós no Brasil, desde a independência do Brasil, nós tivemos 7 constituições, mas a que está vigindo hoje é a Constituição de 1988. A Constituição também chamada de Constituição de 88. A Constituição brasileira foi inspirada na norte-americana, em que se optou pelo sistema presidencialista de governo, com a adoção de doutrina tripartidária, baseada na divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Atividades. A Constituição Federal é um documento extenso com 250 artigos e que trata sobre diversos assuntos importantes para a nossa vida em sociedade. Para responder às questões seguintes, iremos analisar um trecho da nossa Constituição. 1. Leia o texto 1 para responder o que se pede. O texto 1 é o artigo 5º da Constituição, que tem 10 incisos. Então vamos lê-los aqui. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa,
fixada em lei. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E o último inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então aqui agora nós vamos ver a questão 1, relativa ao texto colocado. A questão é de verdadeiro ou falso. Então, assim, vamos lá na primeira afirmativa. A Constituição permite censurar a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Olha, a comunicação permite censurar. Lá no inciso 9, que nós lemos agora há pouco, fala exatamente o contrário. Ela não permite censura. A próxima, na afirmativa, a Constituição garante a livre manifestação do pensamento. Está lá no inciso, veja atrás, lá no inciso 4, que é justamente verdadeira. A Constituição garante a livre manifestação do pensamento. Inciso 5, ou inciso 5. A frase é afirmativa terceira aqui. Homens e mulheres, nos termos da Constituição, são iguais em direitos, mas diferentes em obrigações. Essa afirmativa aqui é falsa. Lá no inciso 1, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, não são diferentes em obrigações. Próxima. A Constituição garante que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. O inciso 8º garante isso, então é verdadeiro. A Constituição garante que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Próxima. A Constituição garante que ninguém deve ser submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Olha, está lá no inciso 3º, no inciso 3, é totalmente verdadeiro. A nossa Constituição proíbe de toda forma tratamento desumano e tortura. Próxima, a última. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis de acordo com a Constituição. Isso é verdadeiro, está previsto, está no inciso 10. Então podemos ir para a próxima questão. Questão 2. Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. Texto 1. O texto 1 é uma charge. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro. Todo brasileiro tem direito à moradia. Então aqui nessa charge tem uma família que está morando debaixo de um viaduto, um viaduto ou uma ponte, não sabemos bem, pelo esse desenho aqui, uma ponte ou um viaduto, e os filhos pedem ao pai para contar para eles um conto de fadas, para ler para eles um conto de fadas, para que eles possam dormir. O pai começa a ler a Constituição, todo brasileiro tem direito à moradia. Então a Constituição aqui é vista como um conto de fadas, já que tem muitos direitos que não são que ficam no plano da fantasia, não são resguardados ao cidadão. Vamos ler o texto seguinte, o texto 2. Texto 2, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. No Brasil, a Constituição de 1988 ficou também conhecida como a Constituição Cidadã, uma vez que demonstra uma preocupação mais explícita com os valores de justiça e liberdade. Nesse contexto, o exemplo de direitos sociais contemplados na Constituição brasileira é a garantia de
A. Liberdade de manifestar o pensamento. Olha aqui, não, olhando lá no artigo 6º, né, é um direito previsto na Constituição, mas não nesse artigo 6º, né, não no plano dos direitos sociais. Liberdade de manifestar o pensamento, como eu disse, está previsto na Constituição, mas não está previsto neste artigo 6º. Então não é verdadeiro, não faz parte, não é exemplo de direitos sociais contemplados na Constituição, direitos sociais. B. Igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Também, como nós vimos, esse é um direito previsto na Constituição, mas não está contemplado aqui no artigo 6º. C. Votar para escolher representantes no Legislativo. Também é o direito que o cidadão tem na Constituição, mas não se trata aqui de ser contemplado nesse artigo 6º. D. Apresentar projetos de lei por meio de iniciativa popular. Também não está previsto no artigo 6º, embora seja um direito previsto na Constituição. Então nós podemos dizer que os direitos sociais contemplados, né, nesse artigo 6º da Constituição brasileira é a letra E. Acesso à educação, à saúde, ao trabalho e à moradia. Aí nós podemos ir para a próxima. Questão 3. Leia o texto 1 para responder o que se pede. Olha o texto 1. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Aí vem a pergunta, né, de múltipla escolha. A República Federativa do Brasil não tem como fundamento. Tem letra A, a soberania. Nós vimos lá em cima que da República Federativa tem como fundamento a soberania, né? Lá no inciso 1. Pluralismo político. Olha, aí deveria estar escrito B, né? Está escrito A de novo. Tá vendo? Todos ficaram escrito A, mas nós vamos entender A, B, C, D. Houve um problema aí na hora de editar. Letra B, pluralismo político. Nós vimos lá em cima, no inciso 5, que a Constituição brasileira tem como fundamento democrático o pluralismo político. C, cidadania. Também vemos lá no inciso 2. Letra C, garantia do desenvolvimento nacional. Olha, esse não está previsto nos direitos, né, fundamentais do Estado Democrático de Direito. Então, essa aí deveria ser marcada. E a próxima, a dignidade da pessoa humana, está lá no inciso 3. Então, essa questão é muito simples, é somente de verificar quais os fundamentos colocados lá em cima e verificar se ela está prevista embaixo. A única que não está prevista é a letra C, que está aí em negrito, a garantia do desenvolvimento nacional. Então, aqui nós chegamos ao fim. Então, até a próxima, e na próxima certamente nós vamos estar corrigindo as atividades da semana 3. Um abraço, até a próxima.